Boa tarde, gente boa, começando agora o Globo Esporte. Claro, papo é seleção brasileira, né? Amanhã, Brasil e Chile, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Esse é o penúltimo jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México, do Canadá no ano que vem. Último jogo em casa, Maracanã, imagina a festa. Vai estar legal pra caramba, né? Conversar com o Bruno Cortes, que está na Granja Comari, acompanhando aí a preparação da seleção brasileira. Mas são as últimas da Seleça, Bruno. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, terminou agora há pouco o último treino da seleção aqui na Granja Comari, antes do jogo de amanhã contra o Chile. O pessoal vai almoçar e logo depois, ainda na tarde de hoje, já desce a serra aqui de Teresópolis, região serrana do Rio, em direção ao Rio de Janeiro, onde o time fica concentrado até o jogo de amanhã contra o Chile. Hoje foi dia também de entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, aliás, hoje completando 100 dias desde o anúncio dele como técnico da seleção brasileira. Está cada vez mais ambientado a seleção, está falando português cada vez melhor. Hoje na entrevista, mais uma vez, respondendo as perguntas em português. De vez em quando recorre ao espanhol também, mas também está bem, nota 7 ali, talvez 8 para o português do Ancelotti. E claro, entre outras coisas, falou sobre Neymar. Não foi convocado para esses dois jogos contra Chile e Bolívia, é ausência na seleção, e o Ancelotti admitiu que foi uma decisão técnica. Vamos ouvi-lo. É uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é critério que toda a comissão considera muito, muito importante. Ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. Lo que estamos mirando, evaluando, cada dia, cada jogo, sua condição física. Muito bem, está explicado, senhor Ancelotti. Ô, Bruno, escalação para o jogo, temos pistas? Temos pistas, Escobar. Hoje na coletiva o Ancelotti já definiu como quarteto ofensivo titular para amanhã. Então a gente tem um campinho para mostrar do que deve ser esse Brasil contra o Chile, com o Alisson no gol, nas laterais Wesley e Douglas Santos, na zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois volantes Bruno Guimarães e Casimiro, e aí o quarteto ofensivo já confirmado pelo Ancelotti, formado pelo Estevão, João Pedro, Rafinha e Martinelli. O Ancelotti disse que João Pedro vai ser o 9, centroavante ali de referência, disse que ele joga como um 10 também, mas amanhã vai ser 9. A dúvida dele é se o Estevão ou o Rafinha jogam ali um pouquinho mais atrás dele, um pouquinho mais centralizado. Martinelli com certeza pela ponta esquerda, aí Estevão ou Rafinha jogando aberto ou jogando ali um pouquinho mais atrás do João Pedro. Esse deve ser o Brasil para amanhã. Beleza, Escobar? Valeu, Bruno Cortes na cobertura da seleção brasileira. Um abraço para você, meu irmão. Vamos falar de Maracanã? Aliás, o Globo Esporte amanhã vai ser de lá, tá? Do Maracanã. Toda homenagem ao nosso Maraca é pouca, né? Nosso maior templo do futebol completou 75 anos em junho. Tá rolando uma exposição bonita. Marcelo Corrêa foi lá ver. E aí, minha gente, vocês já repararam como o centro do Rio de Janeiro é bonito, cheio de prédios históricos, arquitetura maravilhosa? Como o Palácio Tiradentes, também conhecido como Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente está aqui para falar de uma outra construção importantíssima para essa cidade, que tem a ver com futebol. O Maracanã, 75 anos, ganhou uma exposição aqui dentro. Vamos ver. Ingresso da Copa do Mundo de 1950. Grandão, papel bonito. Depois foi mudando um pouco. Esse aqui é da minha infância, ó. 1984. Hoje em dia é só com reconhecimento facial. E aqui a parte que eu achei mais bacana da exposição. Uma sala dedicada aos grandes jogadores da história desse estádio, quase todos brasileiros, mas alguns estrangeiros também. Itens lembrando o Maradona, o Messi, o Cruyff, aí já entrando no Brasil, Evaristo de Macedo, Bellini, Jairzinho, Gerson, Rivelino, itens do Botafogo, da seleção brasileira e pessoais do Garrincha. Como, por exemplo, o certificado de dispensa do Exército, com a seguinte justificativa: em 1951, Garrincha tinha 18 anos, insuficiência física definitiva para o serviço do Exército, podendo exercer atividades civis. Roberto Dinamite, com camisas originais, Vasco e Seleção Brasileira, e o grande artilheiro da história do estádio, Zico, lembrado nessa parte
com uma camisa do Flamengo de 1989 e uma da Udinese original, olha só, período que ele jogou na Itália. Com essa, ele não jogou no Maracanã. Tinha que terminar com o rei do futebol, uma sala dedicada ao Pelé, com 2 camisas originais dele, uma da seleção brasileira, outra do Santos, e também um dos 430 itens que vão impressionar as pessoas que vierem aqui ao Palácio Tiradentes. Aliás, todos esses itens pertencem ao Alex. É o mais importante, essa bola aqui? Sim, eu acho que marca o fim do ciclo do Pelé na seleção brasileira. A despedida dele da seleção brasileira em 1971, num jogo contra a Iugoslávia, e uma bola original. Deu trabalho pegar essa daqui, Alex? Onde você foi buscar? Itatiba, São Paulo. Rumo aos 100 anos agora, Alex? Sim, quero estar lá. E com mais itens. Mais itens. A coleção tem que aumentar. Valeu, obrigado. Bem legal, hein? E o Vasco apresentou os 2 últimos reforços antes do fim da janela de transferências. Matheus França e Carlos Cuesta. Matheus França chegou com a 9, mas não se engane. Não me olhem como um camisa 9, não sou um camisa 9 de referência. O número 9, em geral, simboliza o goleador de um time, mas Matheus França, que estreou contra o Sport, tem outro estilo. Procurar fazer passes para gol, assistência, criar jogadas que resultem em gol. Potencial que mostrou com outra camisa no Rio, do Flamengo, onde foi revelado antes de ir para o Crystal Palace da Inglaterra em 2023. Na volta ao Brasil, trata com naturalidade o recomeço do outro lado da rivalidade. Todo mundo sabe da minha trajetória, minha carreira, meu início no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, não tem pressão nenhuma com isso. Foram 5 jogadores contratados na janela do meio do ano, entre eles 2 zagueiros, para tentar resolver os problemas de uma defesa que está entre as piores do Brasileirão. O colombiano Carlos Cuesta se juntou ao também recém-chegado Robert Renan. Desde o início do ano, os zagueiros contratados vêm tendo dificuldade de se firmar. Tanto que o Diniz vem optando com frequência por usar o volante Hugo Moura na zaga. No Brasileiro, só os times da zona de rebaixamento e o Bragantino levaram mais gols do que o Vasco. Da responsabilidade. Para o Cuesta, que estava no Galatasaray da Turquia, a responsabilidade não preocupa. Se o Vasco o procurou é porque aos 26 anos é um jogador com experiência que pode trazer segurança à defesa. Pela seleção da Colômbia, Cuesta chegou a enfrentar o Brasil nas eliminatórias, mas ficou fora da última convocação e acha que o futebol brasileiro pode ser uma escala para a Copa do ano que vem. Depois de poucas chances na Turquia, ele disse que o Vasco está dando a possibilidade de jogar e mostrar as qualidades. A prioridade é ajudar o time e a seleção será consequência. O Vasco da Gama confirmou que vai renovar o contrato do volante Jair, mesmo após a lesão grave sofrida recentemente. O anúncio foi feito pelo executivo de futebol do clube, Admar Lopes, momentos antes da apresentação oficial de Matheus França e Carlos Cuesta, novos reforços cruz-maltinos. Abre aspas. Todos foram informados da lesão com alguma gravidade do Jair. Em nome do clube, quero dizer que prestamos todo o apoio ao jogador. Já conversei com o atleta. Nós vamos prorrogar o contrato do Jair, que termina em dezembro. Declarou Admar, demonstrando respaldo institucional ao camisa 8. A decisão reforça o comprometimento do Vasco com seus atletas e mostra que Jair segue nos planos para 2026, mesmo fora dos gramados por tempo ainda indeterminado. O clube ainda não detalhou a nova duração do vínculo, mas a expectativa interna é de extensão por pelo menos mais um ano. O volante realizou o exame de imagem que detectou rompeu parcialmente 2 ligamentos, lesão nos meniscos e uma lesão osteocondral, após entorse no joelho direito sofrida durante o jogo contra o Sport no último domingo, na Ilha do Retiro. Jair, de 31 anos, vinha sendo peça importante no meio-campo vascaíno até a lesão. Sua experiência e liderança dentro do elenco são frequentemente elogiadas, inclusive nos bastidores de São Januário. Mesmo afastado dos jogos, o volante continuará integrando a rotina do grupo durante a recuperação. Mais detalhes sobre o tempo de recuperação e os termos da renovação de contrato devem ser divulgados nos próximos dias. Mudando de assunto, um antigo jogador voltou a ter seu nome atrelado ao Vasco nesta quarta-feira. Trata-se de Gabriel Peck, muito querido pelos vascaínos. O atacante quase rendeu uma boa quantia ao cruz-maltino. Segundo noticiado pelo portal Net Vasco, o Lyon, da França, tinha interesse em contar com o futebol do atacante, que está, atualmente, no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.
O valor estava próximo de 16 milhões de dólares. Apesar disso, os americanos recusaram. Convertendo para a moeda nacional, o montante final chegaria em 87,3 milhões de reais, e 30% deste valor viria diretamente para o Vasco, por possuir os direitos do jogador. No total, seriam repassados 26,19 milhões de reais. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O cria da colina, Gabriel Peck, faz falta no ataque do gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do gigante da colina.